Existe um tipo de jejum que a maioria das pessoas faz completamente errado. E esse erro pode estar bloqueando a colheita abundante da sua vida, sem você nem perceber. Eu descobri isso através de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. Uma mulher comum, que morava numa casa simples, trabalhava num emprego comum. Até o dia em que ela aprendeu algo que mudou tudo. Kathryn Kuhlman não era rica, não era famosa, não tinha nenhum conhecimento especial sobre finanças ou investimentos. Mas ela tinha algo que a maioria não tem. Ela conhecia um segredo sobre o jejum que pouquíssimas pessoas sabem. E eu vou te contar esse segredo hoje. Mas primeiro, me responde uma coisa. Quantas vezes você já jejuou, esperando uma transformação na sua vida? Esperando que algo mudasse? Esperando que os caminhos se abrissem? E quantas vezes você terminou o jejum e nada aconteceu? Não é culpa sua. É que existe uma diferença gigantesca entre jejuar e jejuar da forma certa. Uma diferença que pode determinar se o seu jejum vai ser apenas uma experiência espiritual ou se vai se tornar uma ferramenta real de multiplicação na sua vida. Kathryn Kuhlman descobriu essa diferença por acaso, ou melhor, ela acredita que foi guia espiritual. Porque o que aconteceu com ela depois que ela mudou a forma de jejuar foi extraordinário. Em 6 meses, a renda dela triplicou. Em 1 ano, ela tinha comprado a casa própria. Em 2 anos, ela estava ajudando financeiramente toda a família. E tudo começou com uma simples mudança na forma como ela jejuava. Mas vou te contar algo que vai te chocar ainda mais. Kathryn Kuhlman não é a única. Existem centenas de pessoas que descobriram esse mesmo segredo. E todas elas têm uma coisa em comum. Elas entenderam que existe uma forma específica de jejuar que ativa princípios de multiplicação. Não é magia, não é sorte, é conhecimento. E esse conhecimento está bem ali, escondido em plain sight, disponível para qualquer pessoa que tenha coragem de questionar o que todo mundo faz e buscar uma forma mais eficaz. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter bênçãos inesperadas com dinheiro? Como se tudo que elas tocam vira ouro. Como se Deus abrisse caminhos a favor delas. Eu posso te garantir uma coisa: não é sorte. É que elas conhecem princípios que a maioria não conhece. E um desses princípios está diretamente conectado com a forma como você jejua. Deixa eu te explicar o que Kathryn Kuhlman fazia diferente. Primeiro, ela nunca jejuava apenas por jejuar. Ela tinha um propósito muito específico, uma intenção clara. E esse foco não era genérico como quero que Deus abençoe minha vida. Era específico, era mensurável, era tangível. Segundo, ela escolhia datas específicas para jejuar. Não eram datas aleatórias. Eram datas que tinham um significado profundo, uma energia especial. Datas que amplificavam o poder do seu jejum. Terceiro, e isso é o mais importante, ela combinava o jejum com ações práticas específicas. Ela não ficava só esperando que algo caísse do céu. Ela criava condições reais para a multiplicação acontecer. Mas existe algo ainda mais profundo por trás de tudo isso. Kathryn Kuhlman entendeu que o jejum não é apenas sobre não comer. É sobre criar um estado alterado de consciência. Um estado onde você se torna mais receptivo a oportunidades, mais sensível a mensagens divinas, mais alinhado com fluxos de abundância que já existem ao seu redor. Pensa comigo. Quantas oportunidades passam pela sua vida todos os dias e você nem percebe? Quantos sinais o universo te manda e você está distraído demais para captar? O jejum multiplica sua percepção, mas só se você fizer da forma certa. A maioria das pessoas jejua e fica fraca, irritada, sem energia.
fica contando os minutos para terminar. Fica pensando só na comida que não pode comer. Kathryn Kuhlman fazia exatamente o contrário. Ela usava o jejum para ficar mais forte mentalmente, mais focada, mais conectada com seu propósito. O jejum dela era uma ferramenta de poder, não de sacrifício. E sabe qual era o segredo dela para conseguir isso? Ela não jejuava de tudo. Ela fazia um jejum consciente. Um jejum estratégico. Um jejum que alimentava a mente enquanto purificava o corpo. Existem alimentos específicos que você pode consumir durante o jejum que não quebram o estado de jejum, mas potencializam seus efeitos. Alimentos que nutrem o cérebro, que aumentam a clareza mental, que amplificam sua capacidade de perceber oportunidades. E existem também alimentos que fazem o contrário. Alimentos que, mesmo sendo permitidos no jejum tradicional, bloqueiam os canais de percepção e intuição. Kathryn Kuhlman sabia exatamente quais escolher. Mas não para por aí. Ela também tinha orações específicas que fazia durante o jejum. Não eram orações genéricas. Eram afirmações de fé. Palavras que programavam sua mente subconsciente para reconhecer e atrair oportunidades de multiplicação. E ela fazia isso em momentos específicos do dia. Momentos onde a energia estava mais propícia para manifestação. Momentos onde as palavras tinham mais poder. Você pode estar pensando, isso parece complicado demais. Mas, na verdade, é mais simples do que você imagina. Kathryn Kuhlman criou um sistema, um método, uma sequência de ações que qualquer pessoa pode seguir. E os resultados falam por si só. No primeiro mês depois que ela mudou a forma de jejuar, ela recebeu uma proposta de trabalho inesperada. Uma oportunidade que dobrou sua renda da noite para o dia. No segundo mês, ela descobriu um investimento que ninguém mais tinha percebido. Um investimento pequeno que se multiplicou rapidamente. No terceiro mês, um parente distante que ela nem falava há anos apareceu para devolver um dinheiro emprestado que ela já tinha dado como perdido. Coincidência? No quarto mês, ela ganhou na loteria. Não foi o prêmio principal, mas foi o suficiente para dar entrada na casa própria. No quinto mês, o negócio próprio que ela tinha começado como hobby virou uma fonte de renda maior que o emprego dela. No sexto mês, ela recebeu uma herança inesperada de uma tia que ela mal conhecia. 6 meses. 6 sincronias impossíveis. Ou não tão impossíveis assim. Porque Kathryn Kuhlman não estava apenas jejuando. Ela estava aplicando princípios universais de multiplicação que existem há milhares de anos. Princípios que estão documentados em textos sagrados, mas que a maioria das pessoas não sabe como aplicar na prática. Ela transformou o jejum numa ferramenta de harmonia divina. E você pode fazer a mesma coisa. Mas antes de te ensinar como, preciso te contar sobre o maior erro que todo mundo comete quando jejua. Um erro que não apenas anula os benefícios do jejum, mas pode até trazer consequências negativas para a sua vida financeira. É um erro tão comum que até pessoas muito espirituais cometem. Até pessoas que jejuam há décadas cometem. E elas nem percebem que estão bloqueando a própria abundância. Esse erro tem a ver com o tempo, o set timing. Com quando você jejua e quando você quebra o jejum. Existe uma janela específica de tempo que multiplica os efeitos do jejum em pelo menos 10 vezes. E existe outra janela que pode zerar completamente o seu poder. A maioria das pessoas jejua no tempo errado. E por isso não vê resultados. Kathryn Kuhlman descobriu o na timing certo, por tentativa e erro. Ela testou diferentes horários, diferentes durações, diferentes formas de quebrar o jejum, até encontrar a fórmula perfeita. E quando ela encontrou, tudo mudou. Porque não é apenas sobre o que você faz durante o jejum. É sobre como você termina o jejum.
É sobre as primeiras coisas que você come, as primeiras palavras que você fala, as primeiras ações que você toma depois de quebrar o jejum. Esses momentos são sagrados. São momentos de manifestação pura. Momentos onde tudo que você decreta tem uma probabilidade muito maior de se realizar. E a maioria das pessoas desperdiça esses momentos pensando em besteira, falando besteira, fazendo besteira. Kathryn Kuhlman aprendeu a usar esses momentos como portais de criação, como janelas diretas para reprogramar sua realidade financeira. E os resultados apareciam, sempre nas semanas seguintes ao jejum, como se ela tivesse plantado sementes de abundância que brotavam automaticamente. Mas tem um detalhe importante que eu não posso deixar passar. Kathryn Kuhlman não fazia isso sozinha. Ela havia encontrado um grupo pequeno de pessoas que conheciam os mesmos princípios. Pessoas que jejuavam junto com ela, no mesmo período, com a mesma intenção. E ela descobriu que o poder do jejum multiplica exponencialmente quando é feito em grupo. Quando existe uma sinergia coletiva, quando várias pessoas estão focadas na mesma energia de abundância ao mesmo tempo, é como se fosse criado um campo de prosperidade. Uma frequência coletiva que amplia as possibilidades de manifestação individual. Por isso, os resultados dela eram tão impressionantes. Não era apenas o jejum individual. Era o jejum conectado com uma rede de pessoas alinhadas com o mesmo propósito. E existe uma forma de você se conectar com essa mesma rede, de participar dessa mesma energia coletiva, mesmo que você more do outro lado do mundo. Porque a energia não tem fronteiras físicas. A intenção coletiva funciona independente da distância geográfica. Mas antes de te contar como acessar essa rede, preciso te ensinar os fundamentos do jejum multiplicador. As bases que você precisa dominar antes de partir para níveis mais avançados. Porque existe uma progressão, existe uma sequência de passos que você precisa seguir. Pular etapas pode ser contraproducente. Pode até trazer resultados negativos. É como aprender a dirigir. Você não começa dirigindo numa estrada. Você começa no estacionamento, devagar, dominando os controles básicos. O jejum multiplicador é a mesma coisa. Tem níveis iniciantes, intermediários e avançados. Kathryn Kuhlman começou no nível iniciante e mesmo assim já viu resultados nas primeiras semanas. Mas quando ela avançou para os níveis mais altos, aí que os milagres financeiros realmente começaram a acontecer. O que ela fez no nível avançado foi tão poderoso que ela nunca mais precisou se preocupar com dinheiro na vida. Ela criou um fluxo permanente de abundância que se renova automaticamente. E isso não é exagero, é realidade. Eu conheço a situação financeira atual dela. E é extraordinária. Mas deixa eu começar pelo básico. Pelo nível que qualquer pessoa pode começar hoje mesmo. O primeiro princípio do jejum multiplicador é a clareza de intenção. Você não pode jejuar esperando que algo bom aconteça. Você precisa saber exatamente o que quer. Precisa visualizar exatamente o resultado que espera. Precisa sentir emocionalmente como será quando esse resultado se manifestar. Essa clareza não é apenas mental. Ela precisa ser emocional, energética, visceral. Kathryn Kuhlman passava horas antes de cada jejum definindo exatamente o que ela queria. Ela escrevia, desenhava, criava representações físicas do seu objetivo. Ela transformava seu desejo numa realidade tangível na mente dela. E isso é fundamental, porque o jejum amplifica tudo que está na sua consciência. Se você está confuso sobre o que quer, o jejum vai amplificar essa confusão. Se você está claro sobre o que quer, o jejum vai amplificar essa clareza. É como um amplificador de som. Ele não melhora a qualidade da música. Ele apenas aumenta o volume.
Se a música estiver desafinada, vai ficar mais desafinada ainda. Se a música estiver harmoniosa, vai ficar mais harmoniosa ainda. Por isso a preparação é tão importante quanto o jejum em si. O segundo princípio é a escolha dos alimentos permitidos. E aqui é onde a maioria das pessoas erra completamente. Elas acham que jejum é não comer nada. Ou acham que podem comer qualquer coisa que não seja considerada quebra de jejum, tradicionalmente. Mas existe uma ciência por trás da alimentação durante o jejum multiplicador. Uma ciência que combina nutrição, neurociência e espiritualidade. Existem alimentos que nutrem especificamente as áreas do cérebro responsáveis pela intuição, pela percepção de oportunidades, pela criatividade financeira. E existem alimentos que bloqueiam essas mesmas áreas. Kathryn Kuhlman descobriu uma lista específica de alimentos que potencializam o jejum multiplicador. Alimentos que mantêm o estado de jejum, mas nutrem a mente para a manifestação. E descobriu também uma lista de alimentos que, mesmo sendo permitidos no jejum tradicional, anulam completamente o poder multiplicador. A diferença entre escolher os alimentos certos e os alimentos errados pode ser a diferença entre um jejum transformador e um jejum inútil. E não é questão de opinião, é questão de resultados práticos. Kathryn Kuhlman testou isso dezenas de vezes. Os resultados com os alimentos certos eram sempre superiores. O terceiro princípio é o timing sagrado. Nem todo momento é propício para jejum multiplicador. Existem ciclos naturais, ciclos lunares, ciclos pessoais que influenciam diretamente na eficácia do jejum. Jejuar no momento certo pode multiplicar os resultados por 10. Jejuar no momento errado pode até trazer consequências negativas. Kathryn Kuhlman aprendeu a ler esses ciclos. Aprendeu a identificar os momentos de maior potência energética. E sempre jejuava nesses momentos. Por isso os resultados dela eram tão consistentes. Não era sorte, era estratégia. Era conhecimento aplicado. E ela desenvolveu um calendário pessoal de jejuns. Um mapa temporal que maximizava suas chances de manifestação. Esse calendário levava em conta não apenas os ciclos universais, mas também os ciclos pessoais dela. As datas que tinham significado especial na vida dela. Os momentos onde a energia pessoal dela estava mais elevada. Porque o jejum multiplicador não é uma receita de bolo igual para todo mundo. É um método personalizado. E você precisa adaptar a sua realidade específica. O quarto princípio são as práticas complementares. O jejum estratégico sozinho é poderoso, mas quando você combina o jejum com outras práticas específicas, o poder se multiplica exponencialmente. Kathryn Kuhlman descobriu uma sequência de práticas que potencializavam o jejum. Práticas simples, que qualquer pessoa pode fazer, mas que fazem toda a diferença nos resultados. Algumas dessas práticas ela fazia antes do jejum. Outras durante, outras depois. Cada uma tinha um propósito específico e um timing específico. E ela descobriu também práticas que cancelam os efeitos do jejum. Coisas aparentemente inocentes, que a maioria das pessoas faz sem perceber, mas que anulam completamente o poder multiplicador. Evitar essas práticas é tão importante quanto fazer as práticas corretas. O quinto princípio é a quebra consciente do jejum. A forma como você termina o jejum é tão importante quanto a forma como você começa. Talvez seja até mais importante, porque é no momento da quebra do jejum que a manifestação se consolida. É quando a energia acumulada durante o jejum se materializa em resultados práticos. E existe uma forma específica de quebrar o jejum que potencializa essa materialização. Uma sequência de ações que canaliza toda a energia do jejum
para a manifestação financeira. Kathryn Kuhlman transformou a quebra do jejum num ritual sagrado, num momento de criação consciente. E os resultados apareciam sempre nos dias seguintes, porque ela não quebrava o jejum pensando em comida. Ela quebrava o jejum pensando em abundância. Ela usava aquele momento para programar sua realidade financeira. E agora chegamos ao ponto mais importante de tudo. Todos esses princípios são apenas a base, a fundação. O jejum multiplicador tem níveis muito mais profundos, técnicas muito mais poderosas. Mas você precisa dominar esses 5 princípios básicos antes de avançar. Precisa praticar, experimentar, ver os primeiros resultados. Só então você estará pronto para os segredos mais avançados. E esses segredos mais avançados, eles são transformadores de vida. São técnicas que Kathryn Kuhlman usou para criar riqueza permanente, para nunca mais precisar se preocupar com dinheiro, para viver numa frequência de abundância constante. Mas deixa eu te contar como ela chegou até essas técnicas avançadas. Depois de 6 meses praticando os princípios básicos, Kathryn Kuhlman percebeu que algo ainda estava faltando. Os resultados eram bons, mas ela sentia que podia ir muito além. Ela sentia que havia camadas mais profundas do jejum multiplicador que ela ainda não tinha acessado. Foi aí que ela descobriu o 6º princípio, o princípio da ressonância energética. Kathryn Kuhlman percebeu que não bastava jejuar com intenção clara. Era preciso jejuar numa frequência energética específica, uma frequência que ressoa diretamente com os campos de abundância que existem ao nosso redor. E como ela descobriu essa frequência? Através dos números. Ela começou a perceber que os melhores resultados aconteciam quando ela jejuava por durações específicas. Não eram durações aleatórias. Eram durações que seguiam proporções matemáticas específicas. Proporções que aparecem na natureza, na música, na arquitetura sagrada. E quando ela alinhava a duração do jejum com essas proporções, os resultados se multiplicavam de forma exponencial. Não é numerologia, é ciência. É física quântica, aplicada à manifestação. Porque tudo no universo vibra em frequências específicas. E quando você alinha sua prática com essas frequências naturais, você entra em sintonia com fluxos de energia muito mais poderosos. Kathryn Kuhlman criou uma tabela de durações otimizadas. Durações que maximizam a ressonância energética do jejum. E ela testou cada uma delas múltiplas vezes para confirmar a eficácia. Os resultados foram inequívocos. Jejuns com durações otimizadas produziam resultados até 5 vezes superiores aos jejuns com durações convencionais. Mas isso não era tudo. Ela descobriu também que existe uma sequência específica de durações que cria um efeito cumulativo. Cada jejum potencializa o próximo. Cada resultado amplia o seguinte. É como uma escada de manifestação. Cada degrau te leva para um nível mais alto de abundância. E no topo dessa escada está o 7º princípio, o princípio da ancoragem multidimensional. Esse é o princípio mais avançado, o mais poderoso e também o mais delicado. Kathryn Kuhlman descobriu que é possível usar o jejum para ancorar a abundância em múltiplas dimensões da realidade simultaneamente. Não apenas na dimensão financeira, mas também na emocional, na relacional, na espiritual. E quando você ancora a abundância em todas essas dimensões ao mesmo tempo, cria-se um campo de manifestação tão poderoso que os resultados começam a aparecer quase instantaneamente. Mas para aplicar esse princípio, você precisa dominar completamente todos os princípios anteriores. Precisa ter desenvolvido um nível muito alto de consciência energética. Precisa ter aprendido a trabalhar com forças muito sutis, porque a ancoragem multidimensional
mexe com camadas profundas da realidade. Se for feita sem o preparo adequado, pode gerar instabilidade em outras áreas da vida. Kathryn Kuhlman passou meses se preparando antes de aplicar esse princípio pela primeira vez. E quando aplicou, a transformação foi tão intensa que ela mal conseguia acreditar. Em uma única semana, ela recebeu 3 oportunidades financeiras diferentes. Oportunidades que surgiram do nada, como se Deus abrisse caminhos a favor dela. E não eram oportunidades pequenas. Eram oportunidades que multiplicaram sua renda por 10 em questão de meses. Mas o mais impressionante não foram as oportunidades em si. Foi a forma como elas apareceram. Sem esforço, sem luta, sem estresse. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. É isso que acontece quando você alinha completamente com os fluxos naturais de abundância. As coisas simplesmente fluem para você. E agora vou te contar algo que vai mudar sua perspectiva sobre manifestação. A ancoragem multidimensional não funciona apenas para quem faz o jejum. Ela cria um campo de abundância que afeta todas as pessoas próximas. A família de Kathryn Kuhlman começou a prosperar junto com ela, sem fazer jejum, sem aplicar técnica nenhuma, simplesmente por estar no campo energético que ela havia criado. O marido dela conseguiu uma promoção inesperada. Os filhos começaram a se destacar na escola. Os parentes próximos começaram a ter bênçãos inesperadas. É como se ela tivesse criado uma zona de prosperidade que se expandia automaticamente para as pessoas que ela amava. E isso levanta uma questão muito importante. Se o jejum multiplicador pode criar campos de abundância que afetam outras pessoas, qual é o limite desse poder? Até onde é possível expandir essa influência? Kathryn Kuhlman decidiu descobrir. Ela começou a aplicar o 8º princípio, o princípio da manifestação coletiva intencional. Em vez de jejuar apenas para si mesma, ela passou a jejuar com a intenção de elevar a prosperidade de grupos maiores. Primeiro a família, depois a comunidade, depois a cidade inteira. E os resultados foram surpreendentes. Onde quer que ela focasse sua intenção durante o jejum, a prosperidade coletiva realmente aumentava. Negócios locais começavam a prosperar. Pessoas encontravam empregos melhores. Projetos comunitários recebiam financiamento inesperado. Era como se ela tivesse descoberto uma forma de canalizar a abundância em escala coletiva, através do jejum individual. E isso abriu os caminhos para o 9º princípio, o princípio da reciprocidade energética exponencial. Kathryn Kuhlman percebeu que quanto mais ela usava o jejum para beneficiar os outros, mais abundância retornava para ela própria. Mas não era uma reciprocidade linear. Era exponencial. Cada pessoa que prosperava através do campo energético que ela criava se tornava um canal adicional de abundância para ela. Era como se ela estivesse construindo uma rede de manifestação que crescia organicamente. E essa rede começou a funcionar de forma autônoma. Mesmo quando Kathryn Kuhlman não estava jejuando, a abundância continuava fluindo para ela através dos canais que ela havia criado. Foi aí que ela atingiu o estado que eu chamo de abundância perpétua. Um estado onde a prosperidade se torna uma constante na vida, independente das circunstâncias externas. Mas para chegar até esse nível, Kathryn Kuhlman teve que dominar também o 10º princípio, o princípio da neutralização de bloqueios ancestrais. Ela descobriu que muitas pessoas têm bloqueios de abundância que não são apenas pessoais. São bloqueios herdados. Padrões limitantes que foram transmitidos através de gerações. E o jejum multiplicador, quando aplicado corretamente, pode neutralizar esses bloqueios ancestrais. Pode limpar padrões de escassez que estão enraizados há décadas ou até séculos na linhagem familiar. Kathryn Kuhlman
desenvolveu uma técnica específica para identificar esses bloqueios durante o jejum. E uma outra técnica para neutralizá-los energeticamente. Os resultados dessa limpeza ancestral foram transformadores não apenas para ela, mas para toda a família. Como se gerações de limitação financeira tivessem sido dissolvidas de uma só vez. E isso nos leva ao 11º e último princípio. O princípio da transcendência da necessidade. Esse é o nível mais alto do jejum multiplicador. O nível onde você transcende completamente a necessidade de se preocupar com dinheiro. Não é apenas sobre ter dinheiro suficiente. É sobre entrar numa frequência onde a abundância flui naturalmente, sem esforço, sem preocupação, sem medo de escassez. Kathryn Kuhlman atingiu esse nível depois de 2 anos de prática consistente. E desde então, nunca mais precisou se preocupar com questões financeiras. Não porque ela ficou rica, mas porque ela entrou numa frequência onde a abundância é uma constante natural. É como respirar. Você não se preocupa se vai ter ar suficiente para o próximo fôlego. Você simplesmente respira. Para Kathryn Kuhlman, a abundância funciona da mesma forma. Agora, eu sei que tudo isso pode parecer muito avançado, muito complexo. Você pode estar pensando que isso não é para você. Mas deixa eu te contar um segredo. Você não precisa dominar todos os 11 princípios para ver resultados extraordinários. Kathryn Kuhlman viu transformações significativas já nos primeiros princípios. E existe uma forma de você acelerar drasticamente seu progresso. Uma forma de acessar níveis avançados muito mais rapidamente do que Kathryn Kuhlman conseguiu, porque você tem uma vantagem que ela não tinha no início. Você tem o mapa completo. Você sabe onde quer chegar. Você conhece o caminho inteiro. Kathryn Kuhlman descobriu tudo por tentativa e erro. Levou anos para desenvolver o sistema completo. Mas você pode aplicar o conhecimento que ela levou anos para descobrir. E mais importante ainda, você pode se conectar com a rede energética que ela criou. Pode se beneficiar do campo de abundância que já existe. Porque uma vez que um campo energético é criado, ele permanece ativo. E outras pessoas podem se conectar com esse campo e amplificar seus próprios resultados. É como uma estação de rádio. Uma vez que a frequência está sendo transmitida, qualquer pessoa pode sintonizar nela. A frequência da abundância que Kathryn Kuhlman criou ainda está ativa. E você pode aprender a sintonizar nela. Mas antes de te ensinar como fazer essa sintonia, preciso te contar sobre os sinais que indicam que o jejum multiplicador está funcionando. Porque existem indicadores específicos que aparecem quando você está no caminho certo. Sinais que confirmam que sua prática está gerando resultados reais. O primeiro sinal é a mudança na qualidade dos seus sonhos. Quando o jejum multiplicador está funcionando, você começa a ter sonhos mais vívidos, mais simbólicos, mais carregados de significado. Kathryn Kuhlman percebia que nos períodos de jejum mais poderosos, ela sonhava com símbolos de abundância. Sonhava com situações que depois se materializavam na vida real. Como se os sonhos fossem uma prévia dos resultados que estavam por vir. O segundo sinal é o aumento da sincronicidade. Coincidências começam a acontecer com mais frequência. Você encontra as pessoas certas na hora certa. Você recebe informações importantes no momento exato que precisa delas. É como se o universo começasse a conspirar mais ativamente a seu favor. O terceiro sinal é a mudança na percepção de oportunidades. Você começa a notar possibilidades que antes passavam despercebidas. Começa a ver potencial onde antes não via nada. Sua mente se torna mais aguçada para identificar chances de multiplicação financeira. O quarto sinal é a alteração nos padrões de relacionamento.
pessoas mais prósperas começam a aparecer na sua vida. Conversas sobre dinheiro e abundância se tornam mais frequentes e produtivas. É como se você começasse a vibrar numa frequência que atrai pessoas alinhadas com a prosperidade. O quinto sinal é a melhoria na intuição financeira. Você começa a ter insights mais precisos sobre investimentos, negócios, oportunidades de renda. Sua capacidade de tomar decisões financeiras acertadas aumenta significativamente. E o sexto e mais importante sinal é a diminuição da ansiedade em relação ao dinheiro. Mesmo que sua situação financeira ainda não tenha mudado drasticamente, você sente uma paz interior maior em relação ao futuro financeiro. É como se você soubesse, numa camada profunda, que tudo vai dar certo. Kathryn Kuhlman sempre dizia que esse era o sinal mais confiável. Quando a preocupação com o dinheiro diminuía, era sinal de que os resultados práticos estavam a caminho. E ela estava certa. Sempre que Kathryn Kuhlman sentia aquela paz interior, em questão de semanas, algo acontecia para melhorar sua situação financeira. Agora, se você está reconhecendo alguns desses sinais na sua própria vida, é possível que você já esteja intuitivamente aplicando alguns princípios do jejum multiplicador, mesmo sem saber. Mas se você quer acelerar o processo e ver resultados mais consistentes, precisa aplicar o sistema completo de forma consciente. E para fazer isso, você precisa começar com uma avaliação honesta da sua situação atual. Onde você está financeiramente agora? Onde você gostaria de estar em 6 meses? Em 1 ano? Em 5 anos? Seja específico. Seja realista. Mais ambicioso. O jejum multiplicador funciona melhor quando você tem objetivos claros e mensuráveis. Depois de definir seus objetivos, você precisa identificar quais são os principais bloqueios que estão impedindo você de alcançá-los. São bloqueios práticos? Falta de conhecimento? Falta de oportunidades? Falta de capital inicial? Ou são bloqueios internos? Crenças limitantes? Medos? Padrões de autossabotagem? Na maioria dos casos, são os bloqueios internos que geram os bloqueios externos. E o jejum multiplicador trabalha principalmente com a dissolução desses bloqueios internos. Por isso, os resultados são tão profundos e duradouros. Uma vez que você identifica seus bloqueios, pode usar técnicas específicas de jejum para neutralizá-los. Cada tipo de bloqueio responde melhor a um tipo específico de jejum. Bloqueios de medo respondem melhor a jejuns de curta duração, mas alta intensidade emocional. Bloqueios de autoestima respondem melhor a jejuns de média duração com foco em autoafirmação. Bloqueios ancestrais respondem melhor a jejuns longos com técnicas de limpeza energética. É uma ciência, é um método, não é tentativa e erro. E uma vez que você dissolve os bloqueios principais, pode partir para as técnicas de manifestação ativa. As técnicas que realmente geram resultados tangíveis na sua vida financeira. Mas existe uma sequência específica que você deve seguir. Uma progressão que maximiza suas chances de sucesso e minimiza o risco de efeitos colaterais. Porque sim, o jejum multiplicador pode ter efeitos colaterais se for aplicado incorretamente. Pode gerar instabilidade emocional. Pode criar expectativas irreais. Pode até atrair situações financeiras negativas, se você não souber o que está fazendo. Por isso é tão importante seguir o método correto, a sequência correta, o timing correto. E por isso também é importante ter orientação. Ter alguém que já percorreu esse caminho e pode te guiar pelos pontos mais delicados. Kathryn Kuhlman sempre dizia que ela gostaria de ter tido um mentor quando começou. Alguém que pudesse ter encurtado o caminho dela.
Alguém que pudesse ter evitado os erros que ela cometeu. Porque sim, ela cometeu erros. Teve momentos de frustração. Teve períodos onde parecia que nada estava funcionando. Teve até alguns resultados negativos quando aplicou técnicas avançadas antes de estar realmente preparada. Mas ela persistiu, ela ajustou, ela aprendeu. E por isso chegou onde chegou. E agora você tem a oportunidade de se beneficiar de tudo que ela aprendeu, de evitar os erros que ela cometeu, de acelerar o processo que ela levou anos para dominar. Porque o conhecimento já existe, a metodologia já foi testada, os resultados já foram comprovados. Você só precisa aplicar. E para te ajudar nessa aplicação, vou te dar 3 exercícios práticos que você pode começar hoje mesmo. O primeiro exercício é a definição cristalina do objetivo. Pense no resultado financeiro específico que você quer alcançar nos próximos 3 meses. Seja preciso. Se você quer aumentar a renda, quanto exatamente? Se você quer quitar dívidas, qual valor exato? Se você quer juntar dinheiro, para que propósito específico? Escreva esse objetivo em uma frase clara e positiva e leia essa frase todos os dias, de manhã e à noite, por uma semana inteira. Isso vai programar sua mente subconsciente para reconhecer oportunidades relacionadas a esse objetivo. O segundo exercício é a identificação do bloqueio principal. Pense honestamente. Qual é o maior obstáculo que está impedindo você de alcançar seu objetivo financeiro? Seja brutal na sua honestidade. Não culpe circunstâncias externas. Olhe para dentro. É medo de tomar riscos? É falta de autoconfiança? É um padrão de procrastinação? É uma crença de que você não merece abundância? Identifique esse bloqueio e dê um nome para ele. Reconhecer o inimigo é o primeiro passo para derrotá-lo. O terceiro exercício é o jejum de preparação. Faça um jejum simples de 24 horas com foco total no seu objetivo financeiro. Durante esse jejum, visualize constantemente o resultado que você quer. Sinta emocionalmente como será quando esse resultado se manifestar. E quando for quebrar o jejum, faça isso com gratidão antecipada. Como se o resultado já tivesse acontecido. Como se você estivesse celebrando uma vitória. Esses 3 exercícios vão te dar uma amostra do poder do jejum multiplicador. Vão te mostrar como é possível usar o jejum como ferramenta de transformação financeira. E se você fizer esses exercícios com seriedade, com fé, com comprometimento, eu garanto que você vai começar a ver sinais de mudança nas próximas semanas. Pequenos sinais no início, mas sinais reais. Sinais que confirmam que você está no caminho certo. E uma vez que você vê os primeiros resultados, a motivação para aprofundar a prática vem naturalmente. Você vai querer aprender as técnicas mais avançadas. Vai querer acelerar o processo. Vai querer maximizar os resultados. E esse é o momento em que o jejum multiplicador se torna realmente poderoso. Quando você passa de curiosidade para comprometimento, de experimento para estilo de vida. Porque no final das contas, o jejum multiplicador não é apenas uma técnica. É uma forma de viver. É uma maneira de se relacionar com a abundância. É um caminho para a liberdade financeira verdadeira. A liberdade que Kathryn Kuhlman conquistou. A liberdade que milhares de pessoas já conquistaram, usando os mesmos princípios. E a liberdade que está disponível para você também. Mas só se você decidir agir, só se você decidir aplicar o que aprendeu hoje, só se você decidir transformar conhecimento em prática. Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. É apenas informação, ocupando espaço na sua mente. A transformação real acontece quando você sai da zona de conforto e entra na zona de ação. Quando você para de consumir conteúdo
e começa a aplicar conteúdo. E o momento para começar é agora, não amanhã, não na próxima semana. Não quando você se sentir mais preparado. Agora. Porque quanto mais você adia o início, mais você fortalece o padrão de procrastinação que pode estar sabotando sua prosperidade. E quanto mais rápido você começa, mais rápido você vê os primeiros resultados. E quanto mais rápido você desenvolve essa confiança, mais rápido consegue aplicar as técnicas mais avançadas. A verdade é que o caminho para uma colheita abundante não é um destino, é uma jornada. Uma jornada que começa com o primeiro passo. E esse primeiro passo está em suas mãos. Agora. A escolha é toda sua. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, esperando que algo mude magicamente nas suas finanças. Ou você pode decidir se tornar o artífice da sua própria transformação. Pode decidir aplicar os princípios que já transformaram a vida de tantas outras pessoas. Kathryn Kuhlman fez essa escolha e mudou completamente o destino financeiro da família dela. Agora é a sua vez de escolher. O jejum estratégico que multiplica a riqueza não é apenas uma técnica espiritual. É uma porta para uma nova realidade financeira. Uma realidade onde a abundância é natural. Onde a prosperidade flui sem esforço. Onde você nunca mais precisa se preocupar com a escassez. Essa porta está aberta diante de você. Você só precisa ter a coragem de atravessá-la. A fé para dar esse passo. A força para acreditar no seu potencial. Porque você merece uma vida de fartura. Uma vida plena. Uma vida abençoada. E com a ajuda de Kathryn Kuhlman e a força da sua fé, você pode alcançá-la. Essa jornada pode ser sua. Essa transformação pode ser sua. Essa colheita abundante pode ser sua.